Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 19 de abril deste ano 2024. Uma saudação lá ao missionário Miguel Bermudes Marim, na Guatemala, onde ele se encontra, junto a todos os ministros dos diferentes países da América Central e da América Latina, os que estiverem lá, e demais irmãos e irmãs reunidos nesta ocasião. O tema que temos para hoje é a Casa de Deus do Novo Pacto, pregado em 28 de fevereiro de 2015 em Villahermosa, México. E ele usou a escritura ali, de Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, e vamos ler do versículo 14 em diante, onde nos diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí ele escreve do lado Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1, e Mateus 24, 30 ao 31, e desenha uma estrela de Davi. Aí no começo dessas escrituras escreve para cima: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha da pedra angular e para uma estrela de Davi. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E aí desenha uma pedra angular e a partezinha das eras e na pedra angular desenha uma estrela de Davi dentro. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, a casa de Deus do Novo Pacto. Podem sentar, por favor. Na mensagem, os anjos trazendo a revelação dos 7 selos, que foi pregado em domingo 26 de fevereiro de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz: no Monte da Transfiguração, apareceram com Jesus Moisés e Elias falando com ele. Falando com ele do quê? Da sua ida a Jerusalém. No livro de citações, na página 42, parágrafo 345 nos diz, Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Tiago e João numa alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol em sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará a converter os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram, o que era? Elias.
Depois Moisés, Israel voltando para lá, os guardiões da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vem a ordem da sua vinda? E aí escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Elias é um profeta para todas as nações. E Moisés, profeta exclusivo para Israel. Moisés, um profeta exclusivo para Israel. Portanto, esses são os ministérios dos quais Deus chamará e juntará os escolhidos, os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Aí estarão juntas as 12 tribos, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. As do sul, as 2 tribos do sul, encabeçadas pela tribo de Judá. Agora recordem que no livro de citações nos diz que Elias chama Moisés. Vamos buscá-lo. Isso está no livro de citações, página 57. Parágrafo 494 diz, o espírito de Elias, e ele escreve quinto Elias, fora dessa igreja gentia, só continuará diretamente para dentro dessa igreja judaica. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aí desenha à direita uma pedra angular e as eras, e a flecha embaixo na sétima era aí. Depois se vê a flecha na pedra angular. Ou seja, desenha outra flecha aí, irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele. Aleluia. Vê vocês? E ele, vê? E ele aí o circula na parte de ele. Isso ele circula, o irmão William, ou seja, é o instrumento véu de carne. E ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste aos judeus. E escreve ano do jubileu. Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Vem vocês, será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente outra vez a eles. Escreve a era judaica, é igual, dispensação do reino e era da pedra angular. Também escreve a era gentia. E em cima para esse lado esquerdo para cima, em cima do parágrafo, escreve Moisés e Elias. Agora também, na página 94 do livro de citações, no parágrafo 815 nos diz, note bem, no ministério de Moisés, Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o doador da lei para os judeus somente. Vem o que aí lemos no princípio, onde o irmão William nos dizia, Elias é profeta para todas as nações e Moisés exclusivo para Israel. E aqui nos diz, note, no ministério de Moisés, Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o dador da lei para os judeus somente. Escreve à direita Moisés, Elias, vem? Moisés somente foi para o judeu. O profeta Elias foi para todas as nações, mas Moisés se converteu num profeta para os judeus, um doador da lei, vem? E essa foi sua mensagem, a lei. E escreve em cima, Elias, traço, para toda a nação. Moisés, um traço, para os judeus. Buscamos também na página 55, parágrafo 482. Aqui, na última partezinha diz, a hora não era ainda, quando o anjo disse que essa não era sua hora.
E ele disse, fique fora da Palestina. Este não é teu tempo. Diz a hora, não era ainda. A iniquidade dos gentios ainda não se cumpriu. E está à beira da taça, mas algum dia o será. E Deus mandará alguém lá. Ele escreve Moisés e Elias, que seja um profeta e comprovará a eles. Eu confio que Deus o levantará. Quem quer que ele for, que o levantará em breve. Eu creio que isso tem que vir. E ele escreve, o mensageiro aos judeus é igual a um profeta. Também à direita para cima escreve a maldade dos gentios. E vejam no livro dos selos, na página 313 também nos fala desse ministério de Moisés que se une ao ministério de Elias, diz a página 313, diz: quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 4, vem sozinho. Mas quando vem para ministrar aos judeus em Apocalipse capítulo 11, então vem com Moisés. E escreve aí Moisés e Elias. Ou seja, o ministério, assim que não há confusão, entendem? A inspiração veio e disse que Elias viria ao final da era da igreja para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual devemos nós regressar, pois o anticristo tinha a coisa toda confusa. E todas as outras escrituras harmonizam com essa. E nessa ocasião, Elias vem sozinho, mas quando vier aos 144 mil, a Bíblia diz claramente que virá juntamente com Moisés. São dois, não somente um, mas dois. Ou seja, dois ministérios. O de Elias e Moisés, que é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E seu quinto ministério não podia ser para submetê-los outra vez aos judeus à lei, porque vem pregando a Cristo aos 144 mil. Amém. O Messias foi tirado. Não se confunda. A Escritura não mente, glória. Ó, irmão, quando eu vi isso, eu disse, graças, Senhor. Quando eu vi isso acontecer realmente, vi Elias sair sozinho na era. Depois, quando o vi voltar aqui, então eram dois. Disse, ali está. Agora sim, Senhor, amém. O vejo. Pode ser que tenha sido um pouco confuso para alguém. Ele me disse que mencionasse, por isso eu fiz. E aí escreve, Elias regressará com Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi, aí onde diz Elias foi tirado. Aí à direita escreve, desenha uma estrela de Davi. E à esquerda escreve Moisés e Elias pregam o Cristo hoje. Continua dizendo o nosso irmão William. A pergunta é, para os judeus neste tempo, ou dos judeus para este tempo e do cristianismo, onde tem que estar, ou está, quem se sentará no trono de Davi como filho de Davi? Onde está, ou tem que estar a manifestação do Filho do Homem na terra, com seus anjos, chamando e juntando seus escolhidos desde um extremo do céu até o outro? Onde também serão juntados, ou terão sido juntados, escolhidos do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vejam na página 62 do livro de citações, no parágrafo 542, nos diz, agora, a vinda está tão iminente, a vinda segunda de Jesus, Ele está recolhendo os seus escolhidos juntos. Eu creio isso. Eles virão do leste e oeste. Onde estiver o corpo morto, as águias se juntarão. Aí à direita escreve oeste, desenha uma pedra angular e as eras, e embaixo escreve leste. E escreve recolhimento, os anjos Moisés e Elias.
Ó, vá, o que é? O que é isso? Ele tem sua igualdade verdadeira se mostrando a si mesmo entre eles, fora de toda denominação, trazendo seus eleitos juntos de todo tipo de igrejas, de todos os lugares, e trazendo fora seus filhos, caindo diretamente em linha com sua palavra. E aí à esquerda da sua palavra ele desenha uma pedra angular. O quê? Agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo. Aí em cima, nesse parágrafo, ele escreve: a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo, porque ele vem como juiz. Em sua segunda vinda, está se manifestando como juiz. Ele está chamando seus eleitos juntos em igualdade com si mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer com que a pedra de cabeça venha dentro deles. Ele desenha uma pedra angular e as eras ao lado esquerdo. Um ministério da mesma mera classe caindo diretamente dentro nele e chamando os seus filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou com eles um mestre verdadeiro, profeta verdadeiro que fica com sua palavra, a Bíblia. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus, e escreve mestre igual profeta e escreve a voz para cima do lado direito. Se essa era a sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Elas não seguirão. Ó, irmão, do leste, do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste, se juntando. E aí desenha também uma pedra angular ao lado esquerdo e as eras. Continua dizendo nosso irmão William. No ano 1963, em 28 de fevereiro, em Tucson, Arizona, apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham, o levantaram com ele. Um dos anjos, o que era diferente aos demais, o levantou com ele e fez parte do grupo dos anjos que estavam nessa nuvem de glória. E o reverendo William Branham diz que eram 7 anjos, mas um deles era diferente dos demais. Eram 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja. E um deles, porque ele conta que está em pé olhando ao oeste de frente, e os anjos vêm do oeste para o leste. E ele diz que um dos anjos era muito diferente dos demais. Era muito diferente. Não era um dos 7 anjos da igreja, mas um 8º anjo, contando então o reverendo William Branham no lugar número 7. Agora vamos ali ao livro dos selos, na página 469, onde nos fala essa porçãozinha aqui. Diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente. Me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 de cada lado e um em cima. E o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante, significava mais para mim do que os demais. Eu disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Ele escreve leste à direita aí. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E escreve Moisés e Elias, tem a segunda vinda de Cristo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. E aí ele escreve, quem em forma de pergunta, isso já lemos, onde ele escreve, quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Em forma de pergunta. E escreve também ali, Moisés levantou Elias. E escreve neste outro livro dos selos, 7º selo, o anjo. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. E ele escreve em cima aí, a segunda vinda do Senhor.
Agora continua dizendo, nosso irmão William, eles vêm do oeste para o leste. E o reverendo William Branham está no leste olhando para o oeste. Vendo-os assim de frente, ele diz, era quem tinha o sétimo selo. Esse anjo que era diferente dos demais. E o sétimo selo é o quê? A vinda do Senhor. Na página 72 do livro de citações, parágrafo 619 diz, agora nós já vimos e estamos testificando a aparição do Senhor, e ele escreve com Elias, agora note, aparecendo e vindo, são duas palavras diferentes. E aí, aparecendo, ele tinha desenhado aí, desenhou uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a sétima era, dessa parte aí, dessa frase onde ele diz, aparecendo o Senhor, e onde diz e vindo, pois aí a flecha para a pedra angular são duas palavras diferentes. Aparecer, e ele escreve Elias, e então vir, e escreve Moisés e Elias. Agora é a aparição. Ele já apareceu nestes últimos dias, aqui mesmo conosco nos últimos quantos anos? Escreve em cima, a aparição é igual com Elias, a vinda, traço, com Moisés e Elias. Continua dizendo, nosso irmão William, algum dia a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo. Agora vejam vocês que para o cumprimento da vinda do Messias 2000 anos atrás, estava ali no meio do povo hebreu, e ainda o povo não conhecia que aquele jovem carpinteiro era o cumprimento da vinda do Messias, da vinda daqueles que eles estavam esperando. Quando chegou o momento em que Deus ia cumprir essa parte da primeira parte dos primeiros 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, ali então conheceram esse instrumento, o qual Deus cumpriria sua primeira vinda. Agora muitos o rejeitaram, somente aqueles ordenados para a vida eterna o receberam. Agora ele diz aqui, agora algum dia a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo e, consequentemente, conhecerá o mistério da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. E depois Israel reconhecerá e dirá, por que com o grupo do cristianismo? Agora, se vai reconhecer Israel no meio da igreja do Senhor, pois tem que ser num véu de carne, num instrumento, em um homem ungido com o Espírito e virtude de Elias, o Espírito e virtude de Moisés e de Jesus. Eles estarão vendo o que já no meio do cristianismo, na igreja noiva, o terá visto e o terá recebido. Continua dizendo, por quê? Porque assim é o programa de Deus. O programa de Deus não foi o homem quem o fez, mas foi Deus quem o fez. Na página 116 do livro de citações, parágrafo 1026, nos diz, este livro já está aberto, isso é certo. Só esperando pelo sétimo selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E ele escreve, sétimo selo é igual à vinda do Senhor, Elias e Moisés. Vejam como é identificado o sétimo selo com a vinda de Cristo, ou seja, a vinda do ungido, a vinda do cumprimento desse anjo que era diferente dos demais. Continua dizendo, portanto, estou na mensagem Os Anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Continua dizendo nosso irmão William, portanto, oramos a Deus que todos tenhamos o privilégio de ver o que o reverendo William Branham viu quando vieram os anjos a ele.
em 28 de fevereiro de 1963, e que Deus nos permita ver o anjo que era diferente dos demais, e assim receber as bênçãos que ele tem da parte de Deus, para o corpo místico de Cristo e depois, para os judeus. É o que Deus está fazendo no meio da sua igreja, trazendo as bênçãos da parte do Senhor ao corpo místico de crentes, à casa de Deus que está sob esse novo pacto. E depois, para os judeus. Continua dizendo, nele, nessa manifestação dele, se cumprirá a segunda parte da vinda do Filho do Homem para julgar como juiz. A primeira parte se cumpriu em graça no reverendo William Branham. E em toda a sua plenitude, 2000 anos atrás, se cumpriu em Jesus Cristo. E antes disso, se cumpria parcialmente numa porção em cada profeta que era enviado por Deus ao seu povo. Na página 96 do livro de citações também nos fala ali, no parágrafo 830, nos diz: vigiem eles. Se alguém lhes causar dano, fogo sai da sua boca. A palavra, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Veio fogo, saiu da boca deles. Agora, aqui em Apocalipse 19, vemos a mesma coisa. E uma grande espada sai da sua boca. A palavra, vem Cristo vindo, e ele matou seus inimigos com ela. Está isso correto? Agora ele está a caminho. E ele escreve Apocalipse 19, Elias e Moisés. E o que Apocalipse 19 é a vinda do cavaleiro do cavalo branco, a vinda do verbo, a palavra, o qual tem escrito em sua vestimenta e na sua coxa este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em sua obra de reclamação que esses ministérios de Moisés e Elias estão sendo operados. Apocalipse 19 é Elias e Moisés. Continua dizendo nosso irmão William. Agora recordem que aí ele estava nos falando que a manifestação, a primeira em graça, se cumpriu no reverendo William Branham, o qual, isso ele diz aí, no parágrafo 183 da página 22 do livro de citações, diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Agora como? Se revela a ele em misericórdia em um profeta, no reverendo William Branham. Nesse momento estava se revelando em misericórdia. Riram e o escarneceram. A próxima vez, e ele escreve na terceira dispensação, ou seja, vejo na dispensação do reino, na seguinte vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça, ou melhor. E escreve segunda dispensação, e aí ele escreve Elias e Moisés. Em cima escreve aí também Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora, se ele diz que a próxima vez que ele se revelar será em juízo, porque ele em sua segunda vinda vem como juiz, pois não se cumpriu essa promessa no Dr. William Soto Santiago. Ele foi um arcanjo, um profeta, o qual ele chamou o profeta da sexta dimensão, no meio da igreja noiva, trazendo-nos as boas novas, anunciando a segunda vinda do Senhor. Como disse o irmão Branham, que o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor. E anunciará, ele disse, a segunda vinda do Senhor. Quando você coloca todas as peças no seu lugar, vê todo o quadro completo, mas somente os escolhidos de Deus, e esses que são eleitos de Deus, predestinados de Deus, são os que entenderiam
este mistério do sétimo selo que está sendo aberto. E quando é aberto, os sábios, como disse Deus a Daniel, entenderiam. Os demais, quando é aberto, então começa a dizer, isso não pode ser. E este é um louco, este é um blasfemo, este é um usurpador, este não pode ser. Isso que ele está dizendo. Vem porque não são ordenados para receber o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento daquele que a noiva estava esperando. Porque a noiva sabe que estava a ponto de ser raptada, mas necessitava essa fé de rapto que está contida nos trovões, que está sendo revelado em uma grande carpa catedral. O que é? O que são os trovões sendo falados e trazendo a revelação? Pois é nada mais e nada menos que o que é o sétimo selo. É conhecer o sétimo selo. Conhecer o sétimo selo, conhecer o anjo que era diferente dos demais. É conhecer aquele do qual ele foi enviado para levar a sua noiva. Vejam que simples é tudo. A fé de rapto, conhecer aquele do qual Deus enviou para levar a noiva, o escolhido Filho de Deus, à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. E eu creio que falamos bastante claro aí. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, tudo é em simplicidade. Diz o reverendo William Branham, portanto, o maior evento da história bíblica corresponde a este tempo final. E em breve vai ser revelado. Esse em breve já estamos vivendo. Já está sendo revelado esse mistério. E em breve vai ser revelado. E trará a fé à sua igreja. Porque em sua igreja, em sua casa, no lugar santíssimo, na etapa do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E trará a fé à sua igreja para serem transformados e levados com Cristo. A ceia das bodas do Cordeiro. Vejam para que é revelado. Para o que é revelado esse mistério? Para dar a fé. E conectará com os judeus para Deus voltar a tratar com os judeus neste tempo final. Mas primeiro corresponde à igreja tê-lo e reconhecê-lo e receber a mensagem, a revelação desse mistério, receber a fé para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso é esse anjo que era diferente dos demais, porque esse anjo era quem tinha ali nesse momento onde o irmão Branham foi arrebatado, era quem tinha o sétimo selo. E quando esse anjo estiver no meio da sua igreja, abrindo o mistério do sétimo selo, aí, então conhecemos esse anjo. Conhecemos seu nome, conhecemos tudo que esse anjo vem falando à sua igreja, cumprindo a promessa de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, e cumprindo Apocalipse 11 e todas essas escrituras que correspondem à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Continua dizendo, este ano é muito importante, é um ano muito importante para o cristianismo e também para os judeus. Portanto, estejam preparados e orando, se aproximem mais de Deus. Queremos que todos recebam as bênçãos de Deus e que todos sejamos preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A casa de Deus do novo pacto. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema que temos para hoje, a casa de Deus do novo pacto, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.